Sem sombra de dúvidas, o inconsciente é uma das partes do ser humano mais fascinantes e mais intrigantes, que desperta o interesse e desejo de muitas pessoas. Nesse vídeo aqui, eu vou contar para você alguns mitos e verdades sobre o inconsciente, porque tem coisas que você precisa realmente saber acerca de tudo isso. Muito se tem falado desse tal de inconsciente, eu quero dividir algumas coisas com você. Cara, na boa, esse conteúdo tá muito bacana, então vem comigo depois da vinheta pra gente trocar uma ideia. Olá, deixa eu me apresentar aqui, já que eu vou falar de inconsciente, você precisa saber quem eu sou. Meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu sou desenvolvedor da metodologia MIRI, que é a metodologia integrativa de reconexão do eu. Metodologia essa que aborda mais 16 abordagens e modalidades terapêuticas diferentes, entre elas constelação familiar, o campo da psicologia pré-perinatal, o trabalho sistêmico de Virginia Satir, técnicas de cura e resolução de traumas, hipnose ericksoniana, entre muitas outras abordagens. Quero te fazer um convite também, para agregar e complementar tudo que eu vou falar aqui, você fazer o download do nosso mais novo e-book, Vá Além na Terapia, que eu explico os pilares, dessa metodologia MIRI que eu desenvolvi. Você ainda pode fazer o download desse e-book de forma gratuita, você vai encontrar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas, sem mais enrolação, vamos lá aos mitos e verdades relacionados ao inconsciente. Eu só queria abrir uma aspas aqui, e falar para você que tudo que eu vou trazer aqui diz respeito aos meus próprios estudos, ao que eu encontrei sendo mais congruente, em 14 anos de prática clínica e também seguindo aí vários mestres com uma longa jornada e estrada tocando esse tal de inconsciente. Será que o inconsciente é ruim? Olha, para mim não, o inconsciente é uma peça boa. Agora, se você somente, por exemplo, se focar e a gente voltar lá na época de Freud, que foi quem, inclusive, popularizou o inconsciente, na visão dele, e os freudianos vão querer me matar agora, o inconsciente é um caldeirão de material reprimido que cedo ou tarde vai destruir você. Olha, se eu tivesse essa visão do inconsciente, com certeza eu nem ia querer mexer nele, porque para que a gente vai mexer nesse lugar tão feio, tão difícil assim? Mas, segundo a neurociência, segundo grandes nomes também, como o grande Milton Erickson, que ele foi o pai da hipnose ericksoniana, e realmente ele descobriu que quando as pessoas, ou ele ajudava as pessoas a se aliarem, com o inconsciente, e na verdade o inconsciente ele quer fazer com que a gente se desenvolva e se a gente cresça. Porém, mas contudo, o inconsciente armazena aprendizados incorretos e incompletos, Então, Erickson desenvolveu a própria maneira dele de conversa com o inconsciente para completar esses aprendizados incorretos e incompletos, E quando a gente fala desses aprendizados, há muito já se estudou depois de Erickson também, e a gente descobriu que esses aprendizados incorretos e incompletos não são apenas no nível cognitivo, o que você define na sua cabeça. Existem movimentos incompletos do sistema nervoso autônomo, se você passa, por exemplo, por traumas precoces, já mesmo lá na barriga da mãe. Existem emoções que foram reprimidas, então incompletas, ficaram aqueles significados dessas emoções por elas não encontrarem caminhos de expressão, e principalmente em traumas precoces que a gente passa na vida, que você não se lembra hoje, mas eles estão aí dentro de você. Então realmente, é muito possível nós encontrarmos maneiras para completar esses aprendizados incorretos e incompletos. E aqui a gente já entra numa outra temática. Será que é possível reprogramar o inconsciente, Será que é possível ressignificar? Editor, coloca aqui para mim, verdade e mito, são as duas coisas, porque depende muito, não só do seu ponto de vista, mas o que eu vou agregar aqui para você, a percepção que você vai absorver disso. Se você achar que você vai ficar ouvindo aqueles áudios lá somente a noite inteira e aquilo vai reprogramar todas as suas crenças, palavras bonitas, olha, isso é um mito, e escreve aqui na frente, se tiver um trauma no meio, ok? Porque somente essas repetições, elas não vão elaborar os seus traumas. Mas dizer que as repetições não são benéficas, olha só esse estudo que fizeram. These are the genes that control the inflammatory immune processes of the body. Then you'll see, looking at it afterwards, that gene will be turned off. Red on, green off. So red to green. You'll see that change.
evoking the relaxation response can actually change your gene's activity. Herbert's study proves we can harness the power of the subconscious brain to produce concrete medical benefits. We now have a scientifically proven approach right down to the genomic level. This will be more incorporated because not so much of the science, but also it's cheaper. This is cheaper than drugs. It's obviously cheaper than surgeries. If our inner mind can be our medicine, in what other ways could we use it to improve our lives? Então pegaram um grupo de pessoas e foi dito a elas que meditassem, né, com apenas uma palavra agradável pelo tempo de 15 a 20 minutos durante um mês, né? Então pegaram essas pessoas e pediram que elas entrassem em um estado de relaxamento, simplesmente fechando os olhos, respirando algumas vezes mais profundamente, e elas repetissem lentamente, por exemplo, a palavra paz, amor, Deus, uma palavra positiva, e ela sentisse aquilo por no máximo 20 minutos durante um mês, né? Depois de um mês, pegaram as pessoas que fizeram isso e foram comparar marcadores do DNA antes e depois. E muitos marcadores, né, de expressões de genes, alguns se expressaram e outros se inibiram. Ou seja, né, essa prática meditativa com apenas uma palavra não é que está ressignificando alguma crença. Se a gente fosse pensar então em ressignificar, está ajudando todo o nosso sistema nervoso autônomo, o nosso sistema adrenérgico, né, com as suprarrenais que produzem hormônios aí a se equilibrarem. Em termos mais gerais, nós estamos reduzindo o estresse, e reduzir o estresse é como realmente você ajudar todo o seu sistema a aprender uma habilidade nova. Isso é fundamental. A gente sabe hoje o quanto o estresse está ligado a doenças, a tantas condições disfuncionais na nossa vida e na vida rápida, né, que a gente tem nos dias de hoje, com tanta tecnologia, o mundo que a gente vive em geral, né, as condições, né, pandemias, doenças, enfim, tudo que você já sabe aí. Os níveis de estresse, eles sobem muito. Isso, a produção de cortisol em uma larga escala dentro de nós, né, é extremamente maléfica, que prejudica aí muitos sistemas do nosso corpo, inclusive a expressão de alguns genes, ou seja, a gente vai ajudar genes, né, de doenças como câncer e outras doenças metabólicas aí a despertarem dentro de nós, e ao passo que se a gente fizer isso que eu disse para você, como foi indicado nessa pesquisa, né, realmente a gente pode ajudar o nosso sistema a se acalmar, né? Então, falar que isso reprograma as nossas crenças, reprograma o inconsciente, eu acho que não é certo, mas ajuda. Então, por isso que eu pedi pro editor aqui colocar mito e verdade, porque depende como você vai interpretar isso. Se você achar que você vai ficar ouvindo aqueles áudios lá, esses áudios vão fazer tudo isso por você, não vai acontecer dessa maneira. Mas eu não estou dizendo para você não ouvir, eu estou dizendo para você entender, né, que, por exemplo, essa prática, onde já fizeram pesquisas, ela pode ser muito benéfica. Quer colocar o seu áudio lá a noite inteira e ouvir? Cara, beleza. Mas lembra que eu falei? Se tiver um trauma no meio, não vai adiantar nada, não vai fazer nem cosquinha no seu trauma isso. Porque trauma é uma experiência muito mais visceral, muito mais biológica. Quem leva conta dos traumas, né, é o corpo, não é a cabeça. Os pensamentos, as consequências, os sintomas que vêm depois de experiências traumáticas que a gente passa, né, que são consideradas o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, são os resquícios que ficam dentro do nosso sistema como um todo. Eu estou dando o nome aqui de sistema muscular, sistema da face dos músculos, sistema bioquímico, sistema energético, sistema nervoso, etc. Tá? Então, realmente todo o nosso sistema fica comprometido, inclusive com respostas incorretas, incompletas, né, e o que a gente chama numa maneira mais técnica de ativação do sistema nervoso, fica colapsada, fica comprimida dentro de nós, fica armazenada, né? E precisa de muita energia para a gente manter tudo isso aglomerado, juntado lá dentro, e é claro que a gente vai ter sintomas aí com tudo isso se a gente não encontra caminhos para liberar. Então, se eu ouvir ali a fitinha, ou o CD, ou sei lá, o que a gente vai ouvir aí durante a noite, hoje tem sons bineurais, etc, etc, etc. Cara, se tiver trauma no meio, não vai fazer nem cócega aí. Tô falando para você isso sendo um especialista de trauma, né? A mesma coisa, a pessoa tem um problema cardíaco e ela tomar uma aspirina querendo curar um problema cardíaco ali,
que precisa talvez de uma ponte de safena ou até mesmo de uma cirurgia ou quiçá um transplante de coração. Então a analogia ela é desse jeito porque a distância, né, de um áudio, um som bineural curar um trauma é exatamente a mesma coisa. Então realmente a gente precisa curar o trauma. O inconsciente se lembra de tudo? Isso é uma verdade sobre o inconsciente. A gente não pode pensar que o inconsciente é apenas uma parte do nosso cérebro, sei lá onde eles inventaram isso, nessa cisão, cabeça e corpo, como se fosse algo separado. O inconsciente está em todo o nosso sistema, está nas nossas células. Nossas células têm capacidade de armazenar memórias, por isso as pessoas se lembram, inclusive, de memórias intrauterinas. Várias pesquisas, né, já foram feitas a respeito disso e as células, inclusive, têm inteligência, ou seja, elas reagem, elas têm comportamentos, né? Independente dela constar a sua cabeça ou não, simplesmente um organismo unicelular, se ele está submetido a uma ameaça, ele tem ali os seus mecanismos de defesa, né? Então cada célula dentro de nós, desde a menor até a maior célula do corpo humano, ela também possui essa estrutura, né, de certa inteligência e também armazenar memórias. Então o inconsciente também está presente, né, nos seus campos energéticos, na sua consciência maior, que não é o seu consciente aqui no cérebro, que a propósito termina de se formar, né, a nossa parte consciente, segundo a neurociência, de 23 a 26 anos, olha só, né, quanto tempo isso leva para falar dessa parte consciente aqui, racional do cérebro, tá bom? Então, se a gente fosse falar de inconsciente, ele armazena tudo. O seu inconsciente sabe de todos os seus desejos, de suas alegrias, de suas virtudes, de seus sonhos, né, também de suas dores, de suas tristezas, de suas angústias, de suas sombras mais escuras que foram reprimidas e escondidas de você mesmo por serem material muito doloroso dentro de você. Eis que então a terapia se faz muito eficiente para a gente trazer esse material à tona, porque tudo que é reprimido lá dentro, né, ao longo da vida traz sintomas, traz consequências, tendo a pessoa consciência ou não, fazendo a relação ou não. Por isso que às vezes eu falo, meu Deus, quando alguém posta lá que vai fazer a terapia é exercício, que vai pra... Outro dia eu vi um professor meu com um kimono lá falando, eu tô indo falar com o psicólogo. Ele estava indo fazer uma aula de jiu-jitsu, né? Então, esses hobbies podem ser terapêuticos, mas não é terapia que a gente acessa esses níveis tão profundos assim. A analogia, mais ou menos, para essas pessoas seria o seguinte, tá? Então, eu quero ser um bodybuilder, né? Aquelas pessoas bem fortes, aqueles campeões de musculação aí, eu levantando ali um cabo de vassoura, com um cabo de vassoura eu vou ficar forte daquele jeito, né? Então, eu tô fazendo algum tipo de exercício? Sim. Eu estou fazendo uma movimentação? Sim. Eu estou colocando o meu corpo para acelerar o metabolismo, dependendo da intensidade do exercício? Sim. Mas eu vou chegar a ser um bodybuilder? Nunca. Então, é a mesma comparação. Falar que eu vou fazer exercício e isso é terapia. É terapêutico, que você leve isso consigo, tá bom? Então o inconsciente conhece tudo sobre nós. Se ele conhece tudo, é possível apagar, esquecer alguma coisa? Isso é falso, isso é um mito, porque nada é esquecido no inconsciente. Você pode não ter a consciência, ou seja, você pode não se lembrar por diversos motivos do que aconteceu na sua infância, não está aí pronto na sua cabeça o que você vivenciou dentro do útero da sua mãe, por exemplo, porém cada célula do seu corpo, cada átomo do seu ser armazena tudo isso, a sua energia armazena tudo isso, a bioquímica do seu corpo armazena tudo isso, né? Então realmente não tem como ser esquecido, tem como eu não me lembrar conscientemente, porque a tendência realmente é a gente reprimir material difícil, né? É a gente não ter acesso a tudo isso, porque precisa de prática, precisam de caminhos, mas qualquer ser humano pode se lembrar. Então, é possível esquecer aquele medo? É possível esquecer aquele ex? É possível esquecer aquele trauma? Definitivamente não. Isso não tem como acontecer, tá? Isso é o maior dos mitos se alguém prometer para você. E aqui eu vou te explicar o porquê, tá? Porque todo o nosso sistema, a gente já nasce pré-programado para se focar no negativo. Cara, a gente já nasceu com essa desvantagem. Por quê? Por sobrevivência. Se focar no negativo, prepara todo o nosso sistema para que ele possa se preparar, pelo menos para tentar sobreviver. E deu certo porque você está vendo esse vídeo até aqui, né? Você está vivo até hoje. E dependendo das experiências que a gente passa ao longo da vida, nós vamos nos focando cada vez mais no negativo. Para ficar mais claro para você, por exemplo, se eu tive um parto difícil, se eu tive condições difíceis dentro do útero, a minha primeira infância vai confirmar aquilo ou vai suavizar aquilo.
Em outras palavras, se eu tive uma infância com muito amor, com pais atenciosos, né, me proporcionando muitas das coisas que eu precisava, por exemplo, alguns dos traumas intrauterinos podem receber como se fossem almofadas, colchão, assim, ser um pouquinho mais macio e amenizar um pouquinho. Mas na minha infância eu posso ter passado experiências muito difíceis e eu vou me focando cada vez mais no negativo, eu vou realmente, né, entrando em contato com esse mecanismo de sobrevivência ao invés de prosperar, relaxar, expandir para a vida, confiar, tá? Então isso depende muito das experiências de cada um, o quanto eu vou olhar mais ou menos para o negativo, mas todos nós já nascemos, né, com o foco no negativo e é muito possível a gente agregar, completar movimentos que a gente vai entrar nessa homeostase, não só ressignificar a partir de hoje, good vibes only, eu só vou olhar o lado positivo das coisas, cara, isso você pode entrar numa positividade tóxica e reprimir ainda mais essas questões dentro de você e o corpo vai mostrar pra você, a vida vai mostrar pra você, vai pagar, vai cobrar caro a conta lá na frente, é que nem você entrar num restaurante, sair comendo tudo e é um restaurante caro e na hora de ter que pagar a conta você vai se assustar com os sintomas que vão vir, né? Eu estou dizendo para não focar no positivo somente, não, mas manter a homeostase aí, a gente realmente se dar conta do que está acontecendo dentro de nós e se sintonizar com a realidade do que acontece. Tem como esquecer? Não tem. Então por que eu estou contando tudo isso? Então, se o meu sistema se foca no negativo, não tem como esquecer um trauma, eu nunca vou ultrapassar essas sensações, isso aqui nunca vai sumir dentro de mim? Claro que vai, né? Como eu disse, se tem traumas, né, e você encontra um profissional, encontra maneiras de elaborar esse trauma, de completar aqueles aprendizados incorretos e incompletos, né? A gente agregar novos conhecimentos a isso, o que aqueles movimentos, inclusive do sistema nervoso, precisam para se completar, as emoções, os significados e tudo isso, né, dentro da nossa biologia também muito trabalho somático do corpo também precisa ser organizado e feito. É natural que essas memórias não fiquem, como no filme Divertidamente, se você assistiu, elas não tenham tanta relevância assim, não é que seja esquecido, mas elas perdem a relevância porque eu não preciso me conectar a isso o tempo todo para sobreviver, né? Porque hoje eu tô passando uma situação aqui, mas eu nem sei. Isso aqui lá de trás que é despertado e esse modus operandi, como eu chamo lá de trás, é o que entra na jogada, tá? Para fazer os seus comportamentos aí, você atuar e reagir, interagir com o mundo, mas é baseado naquilo que aconteceu lá atrás. Uma vez que a gente completa esses aprendizados, essa memória, ela perde, vamos chamar assim, de a relevância. Então, ela é armazenada de uma outra forma dentro de nós, ela não é esquecida, não tem como eu esquecer o que aconteceu comigo, só que aquilo emocionalmente, fisiologicamente, é muito mais tranquilo dentro de mim, ok? Então, esquecer não tem, mas tem como a gente fazer esse trabalho e algo ficar realmente muito mais leve dentro de nós, mas não se trata de esquecer. Isso aí é um grande mito, tá bom? Tem uma outra coisa que eu ouço aqui, olha, foi instalado isso no meu inconsciente. Cara, eu preciso dizer que isso é o maior mito que existe, ninguém instala nada. Para com isso, né? Essas pessoas que dizem, meus pais me instalaram essa crença. Então tá, ele te instalou, editor, coloca aqui, um cara instalando um chip no computador. Então só seu pai abriu sua cabeça e colocou o chip lá dentro. Isso não existe. O que existe é assim, você sim passou por experiências, algumas muito difíceis inclusive, tá? Só que você aprendeu a partir dessas experiências. Então existem aprendizados, nada foi instalado. As situações elas podem ter sido muito dolorosas, só que pessoas podem passar exatamente pelas mesmíssimas experiências e terem interpretações, ou seja, aquilo ser absorvido por todo o sistema de formas muito diferentes. Eu vou dar um exemplo muito rápido para você. Certa vez eu atendi gêmeos idênticos, eles tinham mais ou menos 15 anos, infelizmente, eles passaram por um acidente muito grave de carro, né, onde estava toda a família, o pai, a mãe e eles dois, e a mãe faleceu nesse acidente de carro, né?
O pai sobreviveu, ficou muito ferido, mas sobreviveu. E os dois estavam no banco de trás, ferimentos assim no corpo, só escoriações leves. Só que trabalhar com um foi muito diferente de trabalhar com o outro. Ora, eles nasceram da mesma barriga, no mesmo momento tiveram a mesma criação, os mesmos pais, a mesma situação. Por que para um foi mais difícil do que para o outro? Porque nós podemos passar exatamente pelas mesmas experiências e absorvê-las de maneiras completamente diferentes. Então ninguém instala nada. Independente das situações que você tenha passado, que nós todos passamos, nós vamos aprendendo a partir daquilo. Nós vamos tirando conclusões sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as emoções, sobre nós mesmos, e isso já desde dentro do útero. Lembra que eu falei que células têm comportamento, células têm inteligência e existe a sua consciência maior, que não é a parte consciente do seu cérebro, tá? Então, tudo isso nos faz pensar que não tem como algo ser instalado. Tira isso do seu vocabulário, isso é o maior mito que existe, mas existem aprendizados e como você já aprendeu, digita aqui no comentário para isso ficar bem armazenado aí dentro de você. São aprendizados incorretos e incompletos. E aqui, antes de eu ir para o próximo mito ou verdade, cara, você tá curtindo até aqui, você já tinha parado para pensar em tudo que eu disse, deixa o seu like aí, se não curtiu, deixa o dedão para baixo também, mas me conta nos comentários aí, você curtindo ou não, né, o que mais importante você tá percebendo nesse vídeo aqui. Se inscreve aqui se você curtiu o nosso conteúdo e toca o sininho para você não ficar sem receber os nossos vídeos, beleza? E aqui o último mito ou verdade, tem como controlar o inconsciente. Tararã. Ó, eu vou pedir de novo pro editor colocar aqui, ó, mito e verdade, porque vai depender do que você vai entender do que eu vou falar, tá? Tentar controlar o inconsciente, você pode até tentar, né, até achar que você controla o inconsciente, mas no bem da verdade você não controla muita coisa não, sabe por quê? A neurociência já provou o seguinte, em termos de processamento de informação, só para te colocar em perspectiva, né, falando um pouquinho de neurociência, a parte consciente do nosso cérebro, aquela que se forma lá de 23 a 26 anos, ela processa 40 bits de informação de impulsos elétricos por segundo. Já a parte inconsciente processa 40 milhões de bits de informações e impulsos elétricos por segundo. Ó, deu 1 segundo, conta aí, 40 milhões de bits de informação de impulsos elétricos foram processados pelo inconsciente, ok? Então, o inconsciente, ele é 1 milhão de vezes mais poderoso que o consciente, né? A gente poderia definir assim, em termos gerais, ele é 95% do que é você. Então, agora você imagina, 5% querendo controlar 95%. É um braço de ferro que algum dos dois vai perder, mas você pode ter a falsa ilusão que você quer controlar o inconsciente. Aqui vem uma pergunta para você. Por que você quer controlar o inconsciente? Porque você acha que ele está te sabotando, tem um comportamento indesejado, tem uma emoção que você não quer sentir, tem algo que você não consegue arrancar de dentro de você? Pois é, você precisa aprender a ouvir o seu inconsciente, a se aliar com ele, né? Porque tem muitos aprendizados incorretos, incompletos que estão levando, né, o seu inconsciente a fazer isso. Ele não quer te destruir, mas aqui é onde entra o processo terapêutico, que é bem assertivo, né? Então, realmente é muito importante você entender isso. Você pode até querer reprimir, até querer controlar, você pode até tentar fazer algumas coisas, vai por um período curto de tempo isso acontecer, tá bom? Mas eu tinha uma professora que dizia assim, ó, em se tratando de emoções principalmente, reprimir emoções é como trancar cachorros furiosos e famintos dentro de um porão. Cara, uma hora esses cachorros vão escapar. E se eles escapar, eles não vêm bonzinho abanando o rabinho pra você. Eles vêm ferozes querendo te destruir. Talvez por isso Freud tenha dito, né, que o inconsciente quer destruir você. Quanto mais tempo negado e reprimido é uma coisa, mais força aquilo cria dentro de nós, mais antagonismo, né, mais batalhas interiores a gente carrega por tudo isso, tá? Então, quando a gente está bastante consciente, se você pratica, né, o poder do agora, de Eckhart Tolle, a mindfulness, que é uma técnica de você estar no presente, meditação, você gerencia os seus níveis de estresse, não é que você está controlando o inconsciente, você está entrando em concordância com tudo isso, isso só faz bem para você. Então não faça isso pensando em
controlar o seu inconsciente, mas em dar a mão para ele, pegar aquele braço forte de 95% nesse braço de ferro e não ser um braço de ferro, cara. Vocês irem juntos para levantar peso aí, ó, para você conquistar os seus sonhos, ou seja, vocês se aliarem nesse processo. E eu também não estou dizendo para você se afundar nos seus comportamentos sem consciência. Para isso que nós temos a consciência, é isso que nos difere dos animais, de um primata, por exemplo. Nós podemos fazer conta, nós podemos pensar sobre o que pensamos, nós inclusive podemos aprender a ouvir os idiomas do inconsciente, como ele se comunica. Cara, quando eu comecei a aprender a fazer isso, e tem caminhos, tá? Inclusive eu ensino como em alguns cursos a gente fazer isso, a gente realmente começa a ouvir o inconsciente, cara. Tem muitos aprendizados incorretos e incompletos. O inconsciente tem muito a dizer para você, mas não é do jeito que você pensa. E esses idiomas são idiomas diferentes que você realmente tem que aprender isso, e não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Mas eu separei aqui, né, os maiores mitos e verdades sobre o inconsciente. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, eu falei pra caramba, mas eu tinha que te trazer, né, o ponto de vista do porquê eu estava falando o que eu estava falando. Então, de novo, se você curtiu, já deixou seu like, não curtiu, já deixou seu dedão aí para baixo, mas não se esqueça de deixar o seu comentário e também se inscrever aqui no nosso canal. Você quer aprender um pouquinho mais, né, sobre essa memória celular, essas memórias intrauterinas, dar um passo além nesse entendimento sobre o inconsciente, quando é formado as nossas memórias? Eu tenho um convite aqui para você participar do nosso curso online, tá? É um curso completamente online, que é Os Segredos da Vida Dentro do Útero. Ou seja, você vai descobrir como as emoções já começam a acontecer dentro do útero e muitos desses aprendizados incorretos, incompletos lá também. Então, se você quiser saber mais e se aprofundar nesse universo dentro de você, você vai ver o link aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai adorar esse curso. Ele vai te contar muito a respeito dos seus próprios comportamentos e também te ensinar como você se aproximar mais do seu inconsciente e não achar que ele quer destruir você, tá bom? Bom, nesse vídeo aqui eu tinha te prometido que eu só ia contar a minha própria experiência. Eu sei que ele ficou um pouquinho longo, mas eu tinha que explicar o porquê que eu tava falando o que eu tava falando, não é verdade? Então tá bom, você não curtiu esse vídeo, se você não deixou seu comentário, mantenha a amizade aí, porque eu vou continuar com vídeos muito tops nesse canal, então se inscreve aí para você acompanhar os próximos, mas nesse aqui eu vou ficando por aqui, você já sabe onde eu te vejo no próximo. Toca aí. O que mais me surpreendeu na experiência presencial foi a questão de vivenciar isso com muita intensidade no corpo, né? Como eu participei de muitos trabalhos online antes de estar aqui antes, eu pude sentir realmente a diferença de ter essa experiência no corpo. Olá, meu nome é Andiara, eu tenho 35 anos e sou psicóloga. Muitas questões que acompanhavam a minha vida tiveram respostas aqui, mas assim, a que mais está presente e que eu posso dar um exemplo agora é de como as questões eram difíceis para mim, de como eu sentia as questões difíceis para mim. E tudo isso teve muito sentido aqui, e mais do que ter um sentido, foi sentido aqui os motivos do porquê isso e de qual a minha jornada em relação a isso. Depois que eu engravidei, muitas questões da minha gravidez me despertaram para a questão da psicologia pré e perinatal e de como todas essas questões interferem na nossa vida, na nossa gravidez, na vida dos nossos filhos, e comecei a pesquisar sobre isso na internet. E aí achei o Manuel Augusto e comecei a assistir muitos vídeos de psicologia pré e perinatal, e isso foi me despertando assim muita vontade de estar aqui hoje. Eu comecei a entender muita coisa da minha vida, muita coisa da minha jornada, a minha missão de vida, os meus desafios, a minha missão com os meus pais, com os meus filhos também. Foram, assim, muitos entendimentos mesmo. E eu pude ver, assim, eu assisti o curso de psicologia pré e perinatal antes, né? E eu pude ver toda a teoria que o Manuel fala ali na vida de cada pessoa e principalmente na minha. Meu recado a todas as pessoas que vão assistir esse vídeo é de que se você tem esse chamado de alguma forma na sua vida, venha. Se você tem medo, vem com medo mesmo, que até o medo você vai entender aqui qual é o lugar dele na sua vida e de como ele te trouxe até aqui. Ufa! O presencial é muita emoção no corpo, é muita vida. Eu acho que é receber vida realmente. O presencial é toque, é mais profundo, é mais sentido e é muito especial.